Prepare-se agora para conhecer uma das lendas mais perturbadoras do folclore japonês, a maldição de Gozu, a cabeça de boi. Diferente de outras histórias que falam de fantasmas, essa é considerada tão sinistra que, segundo a lenda, apenas ouvir ou ler a história completa pode enlouquecer ou até matar. A origem remonta a séculos, mas ganhou força nos anos 70, quando relatos misteriosos começaram a surgir sobre surtos e mortes inexplicáveis após alguém ouvir a tal narrativa proibida. Um dos casos mais assustadores é o do professor Takashi, que decidiu contar a história de Gozu para sua turma durante uma excursão escolar. Ele começou a descrever a figura monstruosa, uma cabeça gigante de boi, com olhos vazios e uma boca ensanguentada que emitia grunhidos assustadores. Enquanto ele narrava, os alunos começaram a suar frio. Alguns choravam sem motivo e outros desmaiaram. O medo tomou conta do ambiente de forma inexplicável. Antes de concluir a história, Takashi caiu desmaiado e nunca mais conseguiu falar sobre o ocorrido. Sempre que perguntavam, ele apenas tremia e chorava em silêncio. A lenda diz que a verdadeira maldição de Gozu vai além do físico. Ela ataca a mente, levando as vítimas à insanidade e a pesadelos constantes. Ninguém jamais teve coragem de revelar a história completa, e até hoje ela é tabu em muitas escolas do Japão. Há rumores de que partes dessa lenda foram parar na internet, mas ninguém ousa divulgar publicamente. Dizem que quem tenta desvendar a história acaba ouvindo os grunhidos de Gozu à noite, e os mais corajosos relatam ter visto a cabeça de boi parada na porta do quarto, observando silenciosamente até o amanhecer. E você teria coragem de buscar a verdade sobre Gozu? Agora vamos conhecer a terrível lenda de A Mulher da Neve, Yuki-onna, um dos espíritos mais antigos e temidos do Japão. Segundo os relatos, Yuki-onna aparece durante tempestades de neve, com sua pele branca como gelo, cabelos negros longos e um olhar frio e penetrante. Ela hipnotiza viajantes perdidos, levando-os à morte silenciosa no meio da nevasca. Seu toque é mortal. Basta um simples contato para congelar o corpo inteiro da vítima, deixando-a rígida e sem vida em segundos. Conta-se que, certa vez, um lenhador chamado Minokichi e seu pai foram surpreendidos por uma nevasca enquanto voltavam para casa. Eles se abrigaram em uma cabana abandonada. Mas durante a noite, Minokichi acordou e viu a Yuki-onna flutuando sobre seu pai, soprando um hálito gelado. O velho morreu congelado na hora, mas quando ela se aproximou de Minokichi, viu que ele era jovem e bonito. Em um ato raro de piedade, ela o poupou, mas o avisou. Se contasse a alguém sobre o que viu, ela voltaria para matá-lo. Anos depois, Minokichi se casou com uma mulher misteriosa chamada Oyuki. Eles tiveram filhos e viveram felizes até que, em uma noite fria, Minokichi não conseguiu mais guardar o segredo e contou à esposa sobre o encontro com Yuki-onna. Oyuki, com os olhos cheios de lágrimas, revelou sua verdadeira identidade. Ela era a própria Mulher da Neve. Com o coração partido por ele ter quebrado a promessa, Oyuki desapareceu na tempestade, deixando Minokichi sozinho para sempre. Desde então, moradores de vilarejos nas regiões montanhosas juram ter visto uma mulher misteriosa vagando nas noites mais geladas, esperando por viajantes desavisados. Seu rosto, lindo e aterrorizante ao mesmo tempo, continua a ser um sinal de morte certa. Será que você teria coragem de encarar uma nevasca, sabendo que Yuki-onna pode estar lá fora, à espreita? Prepare-se para uma das histórias mais sinistras do folclore japonês, a maldição da boneca Okiku. Essa boneca não é apenas uma lenda qualquer. Ela existe de verdade e está guardada até hoje em um templo em Hokkaido, no Japão.
Tudo começou no início do século XX, quando um jovem chamado Eikichi Suzuki comprou uma boneca tradicional japonesa para sua irmã mais nova, Okiku. A boneca era linda, com kimono vermelho e cabelos pretos lisos, tornando-se o brinquedo favorito da menina. Okiku e a boneca eram inseparáveis. A garotinha levava a boneca para todos os lugares, dormia com ela e até falava com a boneca como se fosse uma amiga de verdade. Tragicamente, Okiku adoeceu gravemente e faleceu com apenas 3 anos de idade. Devastada, a família colocou a boneca no altar em homenagem à menina. Foi então que coisas estranhas começaram a acontecer. Os cabelos da boneca começaram a crescer sozinhos, algo totalmente impossível para uma boneca de porcelana. A família, assustada, procurou sacerdotes e monges, que confirmaram que o espírito de Okiku havia se ligado à boneca. Acreditando que a alma da filha estava presente, a família deixou a boneca no templo Manenji, onde permanece até hoje. O mais bizarro é que os monges continuam cortando o cabelo da boneca regularmente, mas os fios sempre voltam a crescer, alimentando a lenda. Visitantes relatam ter visto a boneca piscar ou mover levemente a cabeça quando não estão olhando diretamente. Além disso, há relatos de que quem zomba ou desrespeita a boneca acaba sendo atormentado por pesadelos e desgraças. Pessoas que tiraram fotos sem permissão relatam acidentes e doenças misteriosas. A boneca Okiku se tornou símbolo de respeito e medo. O templo mantém registros meticulosos da boneca e até exames científicos já foram feitos para tentar explicar o fenômeno dos cabelos, mas nenhuma explicação satisfatória foi encontrada até hoje. Existem ainda boatos de que, durante a noite, a boneca emite sussurros, chamando o nome Okiku baixinho, como se a alma da menina ainda buscasse companhia ou desejasse brincar mais uma vez. Quem visita o templo é instruído a manter distância e mostrar respeito absoluto para não despertar a fúria da boneca amaldiçoada. Muitos viajantes saem do templo sentindo calafrios, com a sensação de que estão sendo observados, mesmo depois de irem embora. Essa história reforça o quão intensas são as lendas japonesas, misturando dor, saudade e terror real. Será que você teria coragem de visitar a boneca Okiku e encará-la nos olhos, sabendo que ela pode te seguir para sempre? Se você quer mais histórias arrepiantes como essa, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui o medo nunca dorme. Hoje trago uma das lendas mais sombrias do Japão, a maldição do túnel Inunaki. Esse túnel real, localizado na província de Fukuoka, é famoso por ser cenário de crimes brutais e aparições sobrenaturais. Tudo começa com a misteriosa Vila Inunaki, que, segundo rumores, rejeita a Constituição japonesa e vive sob suas próprias regras. Muitos tentaram encontrar essa vila após atravessar o túnel, mas poucos voltaram, e os que voltaram jamais foram os mesmos. Reza a lenda que, ao entrar no túnel, o ambiente muda drasticamente. O ar fica gelado, a luz some e um silêncio sepulcral toma conta. Motoristas que atravessam relatam ver figuras humanas paradas no meio da pista, geralmente com rostos cobertos ou completamente desfigurados. Outros ouvem vozes sussurrando seus nomes, acompanhadas de batidas misteriosas nas janelas dos carros. É como se o túnel fosse uma porta para um outro mundo. Em 1988, um crime terrível chocou o Japão. 2 jovens sequestraram e torturaram um homem dentro do túnel antes de queimá-lo vivo. Desde então, a energia do lugar piorou. Moradores locais evitam passar por lá à noite, alegando que ouviram gritos agonizantes vindos do túnel, mesmo sem ninguém por perto. Até mesmo investigações oficiais foram interrompidas após equipamentos inexplicavelmente falharem e investigadores adoecerem subitamente.
Há ainda o famoso sinal na entrada do túnel que, estranhamente, não segue as regras normais de trânsito. Ele avisa que dali em diante as leis do Japão não se aplicam. Teóricos do sobrenatural afirmam que uma vez que você cruza esse limite, está à mercê de forças ocultas. Relatos de desaparecimentos são comuns, e há quem diga que viu a própria Vila Inunaki após cruzar a escuridão, mas nunca conseguiu sair dela novamente para contar os detalhes. Caçadores de fantasmas e exploradores urbanos continuam desafiando a sorte, tentando desvendar os mistérios do túnel. Muitos fazem gravações e transmissões ao vivo, mas os vídeos frequentemente acabam corrompidos ou interrompidos por estática estranha e sons perturbadores. A cada nova expedição, mais histórias macabras surgem, reforçando o terror que cerca o túnel e tornando-o um dos lugares mais temidos do Japão. Você teria coragem de atravessar o túnel Inunaki sozinho durante a noite, sabendo de tudo isso? Ouvir vozes, ver sombras e quem sabe nunca mais voltar? Se essas histórias arrepiantes mexem com você, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum mistério sombrio. Aqui, o terror é garantido e cada vídeo traz você mais perto do desconhecido. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais aterrorizantes do Japão, a lenda da floresta Aokigahara, também conhecida como a Floresta do Suicídio. Localizada na base do Monte Fuji, essa floresta densa e silenciosa carrega uma energia pesada e é famosa no mundo todo por ser cenário de centenas de mortes misteriosas. Dizem que a floresta é assombrada por espíritos atormentados, conhecidos como Yurei, almas de pessoas que tiraram a própria vida e ficaram presas ali, vagando eternamente. A história da floresta remonta a séculos, quando se dizia que famílias japonesas abandonavam parentes idosos ali para morrer, prática conhecida como ubasuti. Esses espíritos começaram a se acumular, criando um campo espiritual carregado. Quem se aventura dentro da floresta afirma ouvir gritos abafados e passos invisíveis, mesmo quando não há ninguém por perto. As bússolas e aparelhos eletrônicos falham misteriosamente, desorientando qualquer visitante rapidamente. Em muitas trilhas, cordas coloridas e fitas são encontradas amarradas às árvores. Esses são os rastros de pessoas que entram na floresta indecisas entre viver ou morrer e tentam encontrar o caminho de volta. No entanto, nem todos retornam. Os corpos, muitas vezes, são encontrados meses depois, cobertos por folhas, criando uma atmosfera ainda mais macabra. Equipes de resgate estão sempre patrulhando, mas mesmo elas relatam encontros sobrenaturais. Alguns visitantes contam que, ao se perderem, encontram guias misteriosos, figuras silenciosas que os conduzem por caminhos tortuosos, apenas para desaparecerem de repente. Outros falam de uma sensação estranha de serem puxados por forças invisíveis para o interior da floresta. É como se a própria floresta tivesse vida e quisesse manter todos lá dentro para sempre, alimentando-se da dor e da tristeza dos que entram em busca de paz. Documentários e relatos reforçam a fama sombria da Aokigahara. Há casos de turistas que, mesmo sem intenção alguma de se machucar, sentem uma vontade inexplicável de se aprofundar mais e mais na floresta, como se estivessem sendo hipnotizados. As árvores parecem sussurrar e o silêncio absoluto pesa tanto que muitos enlouquecem em questão de minutos. É um lugar onde o terror psicológico domina completamente a mente humana. Mesmo com placas espalhadas pela floresta, incentivando pessoas a procurarem ajuda e não se suicidarem, os casos continuam ano após ano. Monges budistas frequentemente visitam o local para fazer rituais de purificação e tentar acalmar as almas inquietas, mas a aura pesada nunca desaparece. Aokigahara
permanece como um dos lugares mais assombrados e temidos do Japão, cercada por histórias de dor, mistério e espíritos vingativos que jamais encontram descanso. Você teria coragem de andar sozinho por essa floresta ao anoitecer, ouvindo cada passo ecoar, sem saber se está realmente sozinho? Se essas histórias mexem com seu psicológico, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você sempre vai encontrar o lado mais sombrio do mundo. Hoje vamos falar sobre uma das figuras mais perturbadoras do folclore japonês, Kuchisake Onna, a mulher da boca cortada. Segundo a lenda, ela é o espírito vingativo de uma mulher que foi brutalmente desfigurada pelo marido ciumento. Com a boca rasgada de orelha a orelha, ela vaga pelas ruas usando uma máscara cirúrgica para esconder seu rosto horrível. A história diz que ela aborda pessoas, geralmente à noite, perguntando: "Eu sou bonita?" Uma pergunta com consequências aterrorizantes. Se a vítima responde sim, Kuchisake Onna retira a máscara, revelando sua boca grotescamente aberta, e repete a pergunta. Se a resposta continua sendo sim, ela corta o rosto da vítima igual ao dela. Se a pessoa responde não, logo na primeira pergunta, é assassinada na hora com uma enorme tesoura que ela carrega. Não há escapatória fácil. Dizem que a única forma de sobreviver é confundir o espírito com respostas ambíguas ou jogando objetos para distraí-la. Essa lenda ganhou força no Japão durante os anos 70, causando pânico em diversas cidades. Escolas chegaram a proibir as crianças de voltarem sozinhas para casa, e patrulhas foram criadas para proteger os moradores. O medo era tão real que até a polícia chegou a registrar depoimentos de pessoas dizendo que viram a mulher da boca cortada vagando por becos e ruas escuras, sempre com sua tesoura ensanguentada em mãos. Algumas versões da história afirmam que Kuchisake Onna não é apenas um espírito de vingança, mas também o resultado de experiências médicas bizarras ou maldições antigas, o que só aumenta o mistério. Há quem diga que ela aparece em diferentes regiões do Japão, mudando sua aparência ligeiramente, mas sempre com a mesma pergunta mortal. Outros relatos mencionam que ela persegue as vítimas por dias antes de atacá-las brutalmente. Hoje em dia, a lenda continua viva na cultura pop japonesa, aparecendo em filmes, livros e até videogames. Apesar de ser considerada uma história urbana, muitos moradores ainda juram ter tido encontros com ela em ruas desertas ou sentiram uma presença estranha logo após ouvir sussurros da pergunta fatal. A dúvida permanece. Até onde uma simples lenda pode se tornar real quando o medo se espalha de maneira tão intensa? Você teria coragem de caminhar sozinho por uma rua escura no Japão, sabendo que Kuchisake Onna pode aparecer a qualquer momento? Se essas histórias te arrepiam, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar explorando os mistérios mais sombrios do mundo comigo, porque aqui cada lenda pode se tornar sua pior realidade. Hoje vamos conhecer a aterrorizante história da boneca Okiku, uma lenda real que assombra o Japão há mais de um século. Tudo começou em 1918. Quando um menino chamado Eikichi comprou uma boneca para sua irmã mais nova, Okiku, em Sapporo. A menina ficou obcecada pela boneca, brincando com ela todos os dias. Tragicamente, poucos meses depois, Okiku morreu de uma doença súbita. A família então decidiu guardar a boneca como lembrança. Mas foi aí que os eventos inexplicáveis começaram a surgir. A boneca, originalmente com cabelos curtos, começou misteriosamente a ter seus fios crescendo sozinhos. A família percebeu que, por mais que cortassem o cabelo, ele sempre voltava a crescer, algo que desafia toda a lógica. Com medo, decidiram entregar a boneca ao templo Manenji, onde permanece até hoje.
Monges do templo realizam cortes periódicos nos cabelos da boneca e estudos confirmam: o cabelo é humano, reforçando ainda mais o mistério que a cerca. Visitantes do templo relatam sentir arrepios intensos ao encarar a boneca de perto. Muitos dizem que seus olhos parecem seguir quem se aproxima, e há quem afirme ouvir sussurros vindo de dentro da sala onde ela está guardada. Alguns visitantes ainda contam que, após tirarem fotos, notaram figuras estranhas ou sombras escuras surgindo nas imagens. O clima no templo é tão pesado que muitas pessoas desistem de entrar na sala da boneca. Existem teorias que explicam o fenômeno. Alguns acreditam que o espírito da pequena Okiku se apegou tanto à boneca que acabou possuindo-a, tornando-a um canal para se manifestar no mundo físico. Outros pensam que a boneca é um objeto amaldiçoado, capaz de atrair forças sobrenaturais. Apesar de todo o medo que ela causa, monges afirmam que o espírito não é maligno, mas sim triste e solitário, buscando companhia e proteção eternas. O mistério da boneca Okiku permanece até hoje sem resposta definitiva. Seja apenas uma lenda ou um caso real de possessão espiritual, ela continua atraindo visitantes curiosos e corajosos que querem sentir de perto o sobrenatural. Mas cuidado, relatos dizem que aqueles que zombam da boneca acabam sofrendo consequências misteriosas depois. Você arriscaria visitar Okiku? Se gosta desse tipo de história macabra, já deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada do terror aqui no canal.